Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos fazer uma pecinha bastante simples, porém com um comando novo que vocês não viram ainda, que é para fazer esses furos múltiplos aqui lá na parte do rascunho ou da parte do sketch. Vamos dar uma olhadinha lá como é que nós vamos fazer isso. Vou entrar aqui no Inventor, vamos criar um novo arquivo no sistema métrico, standard milímetro, IPT. E aqui agora nós vamos ter um retângulo de 180 milímetros por 30 por 5 milímetros de espessura. Essa parte não é um grande complicador. Vamos lá, 180 por 30. Então, olha lá, iniciar um esboço, vamos pegar aqui na vista frontal, e aqui eu vou criar um retângulo de 180 milímetros, tab, 30 milímetros, enter. Ele já fez um retângulo para a gente com 180 por 30. Agora aqui, para facilitar a minha vida, eu vou pegar aqui um comando de linha e vou pegar aqui o comando de construção só para criar uma linha ó, do meio até o meio, para eu ter uma base aqui de início. E esse início eu vou fazer um círculo aqui. Ó. No começo dele eu tiro o comandinho aqui de construção e vou colocar aqui o diâmetro dele de 6 milímetros, que é o tamanho desse nosso furo. Como eu coincidi exatamente na linha de centro, ele já ficou travado na altura, mas ele ainda se desloca no sentido da horizontal. Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso desenho. Ele tem 15 milímetros de distância aqui e é exatamente no meio da peça. Então é só eu vir aqui e colocar uma cota dessa distância daqui até aqui com 15 milímetros e pronto. O nosso desenho já ficou azul escuro, já determinando que esse elemento não sai mais daqui. Agora a gente vem para alguns comandos de padrão, e um deles é o chamado padrão retangular. Como que funciona esse comandinho de padrão retangular? Primeiro ele vai pedir a geometria para mim, eu vou clicar em cima da geometria que eu desejo, e depois a gente tem a direção 1 e a direção 2. Eu quero pegar aqui a direção 1. Eu preciso que esses furos eles se desloquem na horizontal. Então eu preciso de uma direção que esteja na horizontal. Repare que ele já está iniciando uma cópia no sentido da horizontal. Aqui eu vou dizer para ele o número de cópias que eu desejo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 cópias, ele vai fazer 3 elementos. E aqui a distância entre esses elementos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos a 30 milímetros de distância. Então eu vou vir aqui e vou colocar 6 elementos a 30 milímetros de distância. Quer dizer que a distância de cada um deles tem exatamente 30 milímetros. Aqui pode acontecer da seta não estar vindo para o lado que você gostaria, ele poderia vindo para o outro lado. Se eu clicar aqui no inverter, ele inverte para você a distância. Daniel, e se eu quisesse fazer mais algumas cópias no sentido da altura, não só no sentido aqui da horizontal? Eu posso vir aqui na direção 2, clico no sentido da altura que eu desejo, uma linha qualquer que esteja na vertical, ele já vai estar criando para mim uma segunda fileira, no caso, né? Vai ter 2 fileiras aqui agora, se eu colocar 3, ele vai fazer 3 fileiras para a gente. E aqui seria a distância dele, por exemplo, 30 milímetros também. Então ele fez aqui 30 milímetros na horizontal, que seria esse valor aqui, e 30 milímetros também na vertical. Caso eu queira inverter, eu inverto a direção, ele vai para cima. Bem, se você já selecionou a direção 2, cancela ele, porque ele não deixa voltar aqui para uma informação só, ele acaba dando erro, cancela aqui para mim. Entra novamente em retangular, clica em cima da figura e seleciona apenas a direção que você deseja. Coloque 6 itens, 30 milímetros. Se você quer apenas uma linha, não seleciona nada aqui da direção 2. Dá um OK e está realizado esse nosso elemento. Ele já criou várias cópias para a gente no próprio rascunho aqui no desenho de esboço. Basta sair do comando, lá no encerrar esboço. Quando a gente clicar aqui em extrusão, clicou na figura, ele já identifica que vai fazer com todos os furos. Você vai colocar a dimensão de 5 milímetros, que é a espessura que deseja, e vai dar um OK. 5, OK. Está feita a nossa peça agora com múltiplos furos.